Matemática é uma grande ferramenta para tudo. É a base lógica do conhecimento. Né? Olha para uma coisa e diz, olha, o essencial é isso, logo, abstração, mas, na verdade, as coisas acabam sendo quase literais nesse sentido. Né? O que sobra é uma coisa muito concreta, né? Muito to the point. You could view mathematics as being a sort of language, a better language than any vernacular language. E quase todas as ciências utilizam matemática em algum momento ou outro. Inclusive a própria matemática utiliza matemática. E um aspecto da matemática é o aspecto estético, porque o que guia os grandes matemáticos na pesquisa não é somente a ideia de provar isso ou aquilo, mas é onde está a beleza. E vão seguindo a beleza e descobrem alguma coisa interessante. A matemática é também liberdade, de pensar como você quiser. Você só tem que ser muito rigoroso, objetivo, concreto. Então você define as regras para começo de conversa e daí você tira as consequências. E por que isso é belo? Porque à medida que você vai trabalhando os problemas, naturalmente surgem as relações, surgem as coincidências, às vezes quase milagres na nossa cabeça, né? O momento que você tem uma ideia que resolve um problema que, tipo, você nunca tinha pensado sobre isso e de repente, pá, tudo se ilumina, assim. A gente estuda matemática para ter esse tipo de momento, assim. Um professor me disse uma vez, matemática a gente não aprende assistindo, né? Como futebol, você não aprende a jogar futebol apenas olhando alguém jogar futebol. Você precisa jogar futebol para, de fato, conseguir dominar ali e saber jogar futebol. Matemática também. Meu nome é Felipe Délio, eu sou aluno aqui da PUC desde a graduação, entrei em 2013. Fiquei direto até o mestrado, quando eu concluí em 2018. Depois eu fui fazer meu doutorado fora, e aí eu voltei para cá e fui muito bem recebido para concluir meu doutorado. E por isso eu acabei fazendo o trajeto completo aqui na PUC, né? Graduação, mestrado e agora estou trilhando doutorado. A matemática é uma vocação, sabe, no sentido de que você simplesmente gosta disso. Você decide ser matemático do mesmo modo que você decide ser pintor ou músico. O Boyan, ele foi reconhecido como um dos maiores pesquisadores do mundo, né, na área da matemática e acho que até outras áreas também. E da minha perspectiva interna, né, conhecendo ele no dia a dia do departamento, isso ficava muito claro na produção dele. A PUC é uma universidade bastante especial, porque é relativamente, não é das maiores em tamanho, mas em qualidade é conhecida de fato em vários lugares, inclusive na França. Eu já sabia que no departamento de matemática da PUC havia pessoas de altíssimo nível. Eu não esperava que eu encontraria um ambiente tão voltado à pesquisa como de fato eu encontrei. Eu já sabia que era de altíssimo nível, mas descobri que de fato é um lugar em que somente a excelência, também junto com um contato muito estreito entre professores e alunos, que caracteriza esse departamento. Eu tive aula com ele de análise funcional logo no primeiro semestre do mestrado e foi um dos cursos que mais abriu minha cabeça, assim, fez pensar de outras formas e então vou guardar para sempre o impacto do Boyan na minha formação também. Já há 7 anos o nosso programa tem o conceito máximo da CAPES, então com certeza nós temos um ranking de excelência, o maior possível no Brasil. Porque é um milagre. O Tomei é um figuraça. Difícil encontrar palavras para descrever o Tomei. Eu sou Carlos Tomei e entrei na PUC em 73 para fazer engenharia de sistemas, porque eu não tinha a menor ideia de que fosse matemática. Aí eu comprei o catálogo da PUC e descobri que dava para você se formar em 3 anos se você fizesse matemática. Yes! Aí, para minha sorte, eu achei os cursos de matemática muito interessantes. Para começar, a PUC é de uma frugalidade maravilhosa. Eu tenho, inclusive, colegas que vieram à PUC por causa disso. A gente tem uma eficiência, a gente tem um respeito mútuo
porque eu acho que tem muito para ensinar. E isso faz com que a gente seja eficiente de muitas maneiras, em particular em ensino, que é uma coisa que me interessa muito. Eu acho que os nossos cursos são especialmente modernos, por exemplo. A gente realmente conseguiu fazer coisas dentro da universidade em termos de ensino que são únicas no cenário brasileiro. E eu, falando francamente, eu me orgulho muitíssimo disso. Eu acho que ele se destaca num departamento cheio de destaques, né? Pela forma de falar, de se relacionar, e também pela erudição dele, de certa forma. A maneira como ele se expressa parece até como é que fala? Um desafio, você entender o que ele está falando às vezes, né? Mas pela entonação, pelo bom humor, você vai entendendo aonde ele quer chegar. Eu sempre acreditei que conhecimento era uma coisa meio cumulativa, que você um dia ia entender relatividade porque você ia passar pelos passos necessários, né? E matemática, desde a minha graduação, me avisou que não. De vez em quando vem um maluco, traz uma pedra da lua, e matemática é essa tradição de, literalmente, milênios de pessoas brilhantes. E você que se vire para coexistir com aquelas coisas. E esse negócio é absolutamente fascinante. Ele é um cara que sempre está disposto para conversar com você, dar um apoio em conversas assim, informais, dando apoio emocional, a perspectiva de quem está há muito tempo nessa carreira, né, nessa trajetória, e sempre motivando. Então, é um cara que eu gosto muito. O Brasil gera uma quantidade enorme de doutores em matemática e, se essas pessoas ocupam lugares que justificam toda aquela formação, é altamente questionável. Agora, deixa eu ser franco, o pessoal que a gente forma aqui na PUC vai muito bem, obrigado. Eu acho que o programa doutoral do departamento está muito sólido já para não seguir bem. O Fred, ele é um símbolo do departamento também, porque ele foi o primeiro a se formar como mestre, salvo engano. E ele está sempre no departamento, lembro dele nos corredores de ciclo básico, andando de patinete, assim, de jaleco, uma figura muito icônica. O difícil foi o começo. Difícil foi botar para andar. Depois que botou para andar, o doutorado da PUC ele se firmou ao longo desses anos como um programa muito sério, que foi incorporando áreas diferentes. Começou com a ideia de fazer um programa de doutorado pequeno, de qualidade, que não ficasse a reboque do INPA, que é a grande instituição líder do Brasil, e no Rio de Janeiro mais ainda, né? Então, o INPA tinha um programa de muito sucesso de sistemas dinâmicos, equações diferenciais, com um ponto de vista topológico, e a gente queria uma área que fosse próxima o suficiente para poder dialogar, mas também não podia ser a mesma área para poder não ficar a reboque. Veio o Paulo Schweitzer, veio um colombiano, José Luiz Arraut, que era um matemático da área de topologia diferencial, foliações, que era uma área nova, e o Natan, que era de geometria diferencial, que era uma área correlata. Esses três foram as pessoas que montaram, assim, vamos dizer assim, o núcleo do doutorado nessa área. Era incrível como, mesmo dentro daquele pequeno departamento que estava começando a pós-graduação, a gente era tratado a leite de pato. Tinha uns poucos alunos, com uns poucos professores, e tinha uma atenção enorme que essas pessoas davam para a gente. Esses sócios fundadores realmente são heróis locais. O programa de doutorado foi difícil de estabelecer. Eu tive um papel importante nisso. Eu gosto muito do Rio de Janeiro, muito bonito, e a natureza maravilhosa. Achei o povo muito acolhedor também. E vi a possibilidade de uma boa universidade. Estava em desenvolvimento na época, mas eu achei que poderia ser uma das melhores universidades do Brasil. Eu queria colaborar. Também, eu, como padre, estava interessado em desenvolver a vida da igreja no Brasil, e uma universidade católica de boa qualidade é importante para isso. Então, essa foi a minha motivação. Em paralelo, tinha o professor Jorge Svietlitsny, que está aí até hoje ainda, junto com o Michael O'Carroll e junto com o Paulo Otterson, que eram pessoas que vinham da física. Eles começaram na física e vieram para matemática. Você faz o doutorado para poder fazer pesquisa, ou seja, criando conhecimento.
Eu estava trabalhando na Itália, no laboratório de cibernética. Aí eu fui para 2 congressos na Inglaterra e lá encontrei com os meus colegas de pós-doutorado. Um deles estava aqui na PUC e me pediu se eu gostaria de ir para a PUC e eu aceitei, porque é um lugar bom para trabalhar, fazer pesquisa, me deu liberdade total do que eu faço, como eu faço, tá certo? Eu sempre também gostei de ensinar, então foi muito boa a experiência. A excelência do departamento ela vem sobretudo do perfil dos professores, que são sempre escolhidos e acolhidos conforme a pesquisa que estou fazendo, que é sempre de altíssimo nível. Nessa época, tinha vários professores na área de topologia diferencial e algébrica, e era a área mais forte do departamento, então resolvemos começar só nesta área. Mas 2 anos depois, foi aberto ao resto da matemática. Começa sempre difícil, tem que bolar o programa, quais são os cursos, como se faz, como se avalia os alunos. Então, marcamos esse início com esses 5 professores, Natan Moreira dos Santos e João Bosco Pitombeira de Carvalho, 2 brasileiros, José Luiz Arauto Vergara, da Colômbia, Dwayne Randall, dos Estados Unidos, tinha doutorado de Berkeley, e eu também dos Estados Unidos com doutorado de Princeton. Para exame de qualificação, indicamos 3 áreas, seria topologia, geometria, álgebra e análise. O programa de doutorado cresce um pouco na medida que você consegue atrair bons pesquisadores. Os meus colegas que foram para os Estados Unidos em 71, começaram a voltar em 76, 77, 78, eles voltaram e começaram também assim, a orientar alunos de doutorado. E aí a coisa foi crescendo. Veio para cá um amigo meu do IMPA, Giovan Tavares dos Santos, e abriu essa linha aqui na PUC de computação gráfica. Hoje já tem tem outras áreas diferentes, tem gente fazendo doutorado em outras coisas de probabilidade, mas sempre com muito cuidado de fazer um programa de qualidade. O doutorado é fundamental para criar pessoas que vão avançar as fronteiras do conhecimento. A única maneira de que as coisas avancem é a pesquisa. A matemática por si é criada e desenvolvida pela pesquisa. É esperado que você faça descobertas novas, né? E junto com seu orientador e outros colaboradores, tentar descobrir novas relações, fórmulas ou simplificar a compreensão de certa coisa. Muitas vezes as pessoas perguntam o que é que ainda tem que fazer como pesquisa em matemática. E é muito fácil responder. Por exemplo, você estudou tal e tal coisa no ensino médio, há 200 anos, um matemático fez pesquisa e descobriu essas coisas que você aprendeu no seu curso de ensino de matemática no ensino médio. A ideia é essa, é contribuir uma pecinha de Lego minúscula assim, nesse grande castelo da matemática. Isso faz parte da cultura para o futuro. A primeira doutora foi a professora Marilda Sotomayor. Foi orientada pelo Jorge, em coorientação com o Jacques Schertmann, lá do IMPA. E ela fez tese em economia e matemática, então eu cuidava da parte da matemática e o professor cuidou da parte de economia.
Eu conheci a história dela recentemente, graças ao Padre Paul, que contou a história dela, né? E foi muito legal descobrir, inclusive, que as primeiras, não só ela, né, mas o doutorado da matemática da PUC começou feminino, começou com mulheres defendendo, né? Isso é muito importante ver, até porque, infelizmente, até hoje em dia, o desequilíbrio é muito grande. É um curso majoritariamente masculino, né? Depois ela foi a Berkeley para continuar nesse trabalho com uma professora em Berkeley, na Califórnia, que tinha feito o trabalho que ela usou na tese. Mas ele tinha mudado para outra área, totalmente diferente. Então ela ficou abismada. Mas depois de algumas semanas estavam conversando e ele comentou que ele estava trabalhando numa área nova e tinha um lema que ele precisava que não estava conseguindo demonstrar. E ela passou em casa nesse fim de semana e no início da semana seguinte veio e mostrou que ela tinha uma demonstração do lema. Então eles começaram a colaborar e hoje ela é uma das especialistas mais conhecidas nessa área, que é a questão de teoria de jogos, quando tem que, numa população, você quer fazer pares, de como pode melhorar isso. Depois, eu tive 2 alunos de doutorado, Sueli Druck e Sebastião Firmo, conhecido como Saponga. Saponga criou um workshop de topologia e depois análise, que foi extremamente importante durante mais de 10 anos, trazendo especialistas de várias partes do Brasil, às vezes do exterior. Agora, a outra aluna, Sueli Druck, depois foi presidente da Sociedade Brasileira de Matemática 2 vezes. E ela teve uma ideia maravilhosa. Já tinha a Olimpíada Brasileira de Matemática. E ela teve a ideia, por que não fazer a Olimpíada para alunos das escolas públicas? Então, ela criou essa ideia. E com a ajuda do professor César Camacho, que na época era diretor do INPA, foram à MEC para conseguir financiamento. E a MEC negou. Mas conseguiram uma entrevista com Lula. E Lula disse, vamos fazer isso. E isso é algo maravilhoso no Brasil. Este ano, 2023, o número de alunos participando da OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, é astronômico, literalmente, mais de 18 milhões. E isso mudou matemática para alunos, em vez de ser um obstáculo a superar, ficou como algo interessante, onde você pode sobressair e fazer bem. E nós temos muitos bons matemáticos no Brasil, em grande parte devido a isso. O matemático pode ser pesquisador, pode ser professor, e essas duas coisas são totalmente interligadas. Por um lado, você busca novo conhecimento, por um outro lado, você prepara outras pessoas a no futuro buscar outro novo conhecimento. E é muito interessante isso, a riqueza humana que tem na PUC e nas pessoas que vêm à PUC é impressionante. Na verdade, aqui dentro do departamento, eu acho que tem uma enorme facilidade de contato entre as pessoas, tanto professores em pesquisa, quanto a relação professores-alunos. Tem muita facilidade para conversar com todo mundo, as pessoas, né, oferecem ajuda, você para conversar com algum professor ou outro aluno no corredor, isso desperta, né, grandes ideias. Eu, pessoalmente, acho que valeu a pena. Eu realmente conheci pessoas interessantíssimas, tive uma liberdade intelectual dentro da PUC que eu dificilmente encontraria em outros lugares. Um sentimento de que você pode muita coisa, né? Que você desenha um pouco o seu caminho, mas que você nunca está sozinho. Que você pode procurar ajuda nos seus parceiros do departamento, e isso é muito valioso. A gente vai acompanhando
um aluno e anos depois a gente encontra o aluno e vê quanto bem fez o trabalho que a gente tentou executar. A PUC é uma família, né? Todo mundo que vem não quer sair. É muito difícil aquele que quer sair. Eu sou prova disso. Eu estava com 24 anos quando eu vim para cá. Não tinha muita experiência, né? Foi o meu primeiro trabalho. Comecei como auxiliar de escritório, ajudando as secretárias de graduação e de pós-graduação. E com a ajuda da professora Gilda Palles, que foi diretora, né? Na época de 87, me deu oportunidade, né? De passar de auxiliar de escritório para secretária de pós-graduação. A secretaria é fora de série. Qualquer problema, qualquer situação que você tem, se pergunta para a Creuza, já está resolvido. Se tiver que destacar, né, uma das boas razões para o sucesso do departamento é a secretaria, com a Kátia, a Creuza e a Mariana. As três se destacam enormemente. Nunca tive uma dificuldade burocrática na PUC, graças muito ao trabalho das três. Então, é maravilhoso. Eu fico muito comovida, né? E as pessoas ficam, às vezes, os alunos, principalmente os que saíram, né? Elogiando o meu trabalho. Os alunos, quando chegam, os novos, já vêm dizendo, olha, fulano saiu daqui, fez mestrado, fez doutorado, mandou um abraço para você e pediu para conversar com você, que você vai ser uma mãe aqui para mim. E uma coisa que facilita muito o acolhimento de quem está chegando, tanto professores quanto alunos, é o fato do departamento ser muito pequeno, ser muito concentrado. Eu gosto muito dessa sensação de que está todo mundo aqui o tempo todo. O programa e o departamento é muito acolhedor. Professores e funcionários, todo mundo acolhe todos os alunos que chegam aqui. É quase que uma cidadezinha pequena. Os professores trabalham, às vezes, com essas portas abertas, então há uma grande interação aqui entre alunos e professores. It's a very small group and it's very intimate. It's very friendly. It's probably the friendliest group of colleagues I ever had. É muito bom ver que tem esse companheirismo entre as pessoas aqui que em alguns outros lugares que eu estive não consegui observar. Você vê as pessoas em movimento. E isso acaba fazendo com que a socialização seja mais simples. Em qualquer comemoração, qualquer evento, está todo mundo lá, as pessoas se cruzam no corredor o tempo todo. Isso facilita a integração e tem um pouco dessa cultura também, né, amigável, amistosa. O que é muito bom assim, para o meu desenvolvimento, para a divulgação científica também. Há muitos eventos organizados aqui pelos professores, trazem palestrantes de outras universidades, então o network aqui também é muito importante, né? Eu estou aqui trabalhando com o professor, mas tenho a possibilidade de estar interagindo, estar a par de todas as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no mundo. Isso é muito importante, todo esse incentivo que a PUC consegue fornecer para os seus alunos, para irem para congresso também, se deslocar, foi realmente um grande diferencial estar nesse departamento de matemática aqui da PUC. Tem muitos professores estrangeiros. É um departamento em que 2/3 dos professores tiveram doutorados no exterior e, de fato, praticamente 2/3 dos professores são estrangeiros. Temos excelentes professores. Tem bons brasileiros, mas também temos tido um fluxo constante de excelentes professores vindo de fora. Talvez no cenário brasileiro isso é uma particularidade muito forte do departamento, que
extremamente internacionalizado. Because we're such a small group, we have to cover a lot of ground mathematically. So mathematically, we're very diverse. It's rather diverse culturally too. It's not all Brazilian professors here. You have many people coming from Europe and North America. Por causa da língua, tem muitas dificuldades, né? Mas depois a gente vai se habituando, né? Vai conversando e depois vira todo mundo uma família. É meu país agora. Eu me naturalizei, eu fiquei muito feliz. Estou muito contente de ser cidadão brasileiro. Eu cruzei com muitos professores, de fato alguns que continuaram desde o início, mas vi muitos estrangeiros entrarem, saírem do departamento, assim, uma rotatividade grande, e acho que isso contribui enormemente para o caráter do departamento, para a seriedade, para o nível de matemática que é desenvolvido e por essas relações também, né? E acho que é muito proveitoso para os alunos também terem a oportunidade de ter contato com outras culturas. O que eles têm de particular, o que eles têm de especial, nossos alunos, é que já no fim de um curso de pós-graduação, eles já têm vistos culturas, ideias diferentes e muito internacionais, muito variados. Cada vez que a gente busca um novo professor, cada vez que temos uma vaga para preencher, a gente se pergunta, essa pessoa, qual é o nível e qual é a promessa da pesquisa que está fazendo e a que ponto vai poder transmitir esse conhecimento a jovens. So you have people who are very, faculty pretty young, but you also have older generation of people who would have maybe come here in the 70s or 80s. And ser emérito é uma maneira de continuar com alguma relação com a universidade depois de se aposentar. Tipo, eu tô aqui, eles estão todos aqui assim, e são pessoas que eu olho e penso, nossa, como é que elas chegaram ali? E daí eu penso, nossa, agora é a minha vez, tipo, eu tenho que chegar lá em algum momento. A gente não sente que Paul é tão mais idoso do que Rangel, que acaba de entrar, porque de fato no trabalho do dia a dia e até na convivência do dia a dia, todos fazem a mesma coisa e todos interagem do mesmo modo. Como sou um professor mais jovem, tem várias coisas que eu nunca tive que lidar com, e daí eu vou para as pessoas mais experientes e peço, como é que vocês lidam com esse tipo de situação? Olha o que aconteceu na sala hoje, coisa assim. E todo mundo aqui é muito aberto para me dar conselho. Nesse sentido, esse departamento é extremamente versátil. Tem essa coisa super bacana, por exemplo, que não existem catedráticos. Todo mundo ensina tudo. Sabe? Panela roda, todo semestre dá 2 cursos, muitas vezes um curso de serviço e um curso mais puxado. It's not easy to create a community of people who are experts and able to confer doctoral degrees. So I think it's wonderful, and I'm excited to be part of the tradition that teaches the new generation. Essa colaboração vai ser ainda mais proveitosa se for mais diversa. Me encanta muito de saber que tem muitas mulheres aqui, né, nesse departamento, mas gostaria de ver mais. Ainda mais mulheres se encantando pela matemática, mais mulheres aqui, professoras no departamento de matemática, uma representatividade maior da diversidade que é fazer matemática, porque a gente precisa ter diferentes mentes pensantes ali, colaborando e contribuindo ali para o desenvolvimento da matemática no mundo inteiro. Indo para além do departamento de ação na PUC, acho que também os espaços de convivência, a natureza, né, exuberante que tem aqui, criam um bem-estar natural. A PUC tem um ambiente de trabalho extremamente agradável. E tem esse campus todo, esse lugar agradável da gente estar aí, né? Então, que termina marcando todo mundo. To be honest, I think we have the best location in Rio de Janeiro for a university. It is really, a 15-minute walk to the beach, and the campus is like a botanical garden. And you have restaurants to eat at, and most of all, the people are lovely. The people are really friendly. It's a pleasure to come here. It doesn't feel like going to work, and what can I complain about? É super comum do aluno ir almoçar com o orientador, por exemplo, esse tipo de coisa,
que vai mais além do acadêmico, né? Porque o acadêmico a gente encontra terça-feira das 4 às 6 da tarde, mas tem todo outro tipo de experiência que faz com que as pessoas que se formem aqui sejam extremamente independentes, sejam muito capazes de seguir carreira sozinhos, assim. Eu espero que os alunos estejam aproveitando, assim. Eu sinto que o doutorado aqui, ele tem muita liberdade para os alunos. Os alunos têm muita opção de escolher o que eles querem fazer e também tem muito tempo com o orientador delas. They're a pleasure to teach because they're switched on, they're learning actively, not passively. They're careful and they're hardworking, so I enjoy teaching these types of students. Quando se trata dos nossos alunos, que a gente pensa como vão ser daqui 2, 3 anos, quando vão ficar sozinhos no mundo, o que a gente terá dado, o que a gente terá aprendido a eles. São uns alunos muito bons, muito especiais e com certeza cada um vai chegar, sabe, no seu lugar certinho. Durante o período de doutorado, minha pesquisa foi envolvendo ali imagens microtomográficas de rocha reservatório. Então foi um trabalho aplicado à engenharia de petróleo. E fui chamada para uma entrevista, mais uma vez, em uma empresa voltada para esse setor. E o fato de eu ter capacidade de desenvolver pesquisa de alto nível, conseguir falar, palestrar sobre esse trabalho em congresso, então foi um diferencial muito grande para que eu conseguisse o emprego que eu tenho hoje. Acho que todas as áreas do mercado estão interessadas nessa visão do matemático, que é muito única, né? Da clareza do pensamento, na estruturação lógica, do raciocínio. Isso tudo pesa muito no nosso currículo, né? Ter um curso tão bom, formado por professores tão bons, super bem avaliado, então estou muito bem de currículo, vamos dizer assim. Quando alguém vem da PUC, a expectativa é que seja um profissional não só competente, mas bem além de competente. Eles são muito bons, então dá para ver que eles vão virar tipo matemáticos excelentes no futuro. Eu falo para os alunos, olha, você, olhando para você, você vai ser o novo diretor, você vai ser o novo coordenador de graduação, você vai ser o novo coordenador de pós-graduação. Eu sonho com certeza em ser professor do programa e tenho planos para além também, de tornar a matemática algo acessível, algo divertido, mostrar os prazeres da matemática, né? Desde o primeiro momento, se puder, somos seres matemáticos, entendeu? A matemática, por natureza, é muito humana, né? Uma criação humana. E a matemática é interessante porque constantemente vai abrindo novas linhas de pesquisa. É um certo ritmo. Uma área nova fica com muitos professores trabalhando e depois chega a um certo patamar e não tem muito trabalho. Depois, alguns anos depois, nova pessoa pensa em voltar e vai continuando. Realmente é difícil prever qual vai ser a área mais importante para o futuro. Vai depender da criatividade dos professores que temos agora no departamento e dos que virão. Se tem uma coisa que realmente é um prazer profundo de matemática, é essa sensação de que as coisas são enormes, tudo é espetacular. Seria ótimo se você tivesse uma cabeça que olhasse para qualquer coisa e dissesse, e essa pessoa tem isso de interessante, e esse contexto tem esse problema sobre o qual a gente pode pensar. Esse ecletismo, se a gente conseguir passar para os garotos, eu não quero mais nada. Tá? Isso é a educação. Isso é a natureza do descobrimento matemático. E essa paixão, né, não sei nem como explicar esse sentimento, é uma coisa que todo matemático, todo mundo que já sentiu isso, nunca esquece e sempre busca ter esse movimento uma outra vez. E a matemática é repleta disso. É um universo onde tem isso constantemente. Assim, é um playground, né, um jardim, onde você tem essas descobertas inusitadas o tempo todo.